agora a gente fica com o Arthur de Faria porque é o espaço dele. Ele vai falar sobre voz. E não é qualquer voz, não. É a voz de Frank Sinatra. Roda aí. Fala a verdade. Isso é que é cantor. Olha só. If it's love, there is no in between. Frank Sinatra, para você que tem Netflix, tem uma série que na verdade são apenas 2 episódios, da forma como está no Netflix, né? Na televisão americana passou em outro formato. O que importa são 240 minutos sobre o Frank Sinatra. O documentário se chama All or Nothing at All e conta toda a vida do Sinatra a partir de uma perspectiva bem interessante. Um show que ele fez de despedida em 1971, que obviamente não foi a despedida dele, né, porque ele cantou até morrer e morreu muito depois disso. Mas aí eles pegam o repertório dessas 11 canções que ele escolheu para resumir a sua carreira e a partir dela vão editando a série em capítulos. Outra coisa interessante é que absolutamente todos os depoimentos que estão ali são em primeira pessoa. São depoimentos do Sinatra, depoimentos das suas mulheres e ex-mulheres, dos seus amigos, dos músicos que tocaram com ele, e 2 ou 3 entrevistas dele que costuram a narrativa toda, ou seja, não tem um narrador. O filme é todo contado em primeira pessoa, né? É uma forma que se usa pouco em documentário. Eu me lembro do documentário A Vida Até Parece Uma Festa, dos Titãs, que é todo assim também contado por eles, sem nenhum narrador. E o que costura a história toda, então, é esse show de 1971 e as entrevistas do Sinatra. É interessante porque esmiuça muitas coisas, como, por exemplo, a história de que ele seria patrocinado pela máfia, né? Que a máfia teria conseguido recolocar a carreira dele quando a carreira dele quase morreu no final dos anos 40, começo dos anos 50. Essas histórias que estão contadas no Poderoso Chefão, por exemplo, no filme, né? Onde tem um personagem que é o Sinatra. Ao longo dos 3 filmes do Poderoso Chefão, esse personagem aparece em vários momentos. E eles não se furtam nem a isso, eles mostram imagens do filme Poderoso Chefão e passam para a história do Sinatra. Além de tudo, tem o Sinatra cantando, né? Um dos grandes intérpretes, um dos grandes cantores do século XX. E isso é interessante também, porque é uma coisa que as pessoas muitas vezes não param para pensar, né? Que são 2 coisas diferentes, um cantor e um intérprete. O sujeito pode cantar muito bem, ter uma técnica perfeita e não te passar nada, né? Como não interpretar, não pensar no que ele está cantando. E tem os grandes intérpretes também, que às vezes não tem uma técnica tão perfeita. O Sinatra é o melhor dos 2 mundos, como poucos cantores no mundo, né? Como a Mercedes Sosa, como a Elis Regina, como o Carlos Gardel, que é aquele cara que ele está sempre muito ligado no texto. E não à toa, esse documentário é todo baseado nos textos das 11 canções que ele canta. E ao mesmo tempo com aquele timbre de voz e aquele swing inacreditável, né? Então conta desde o começo, quando ele ainda cantava na orquestra do Tommy Dorsey, e aí surgiu como um jovem cantor, o primeiro astro da juventude também, isso é interessante. Gente que tem a imagem do Sinatra velhão e tal. O Sinatra foi o primeiro astro daquela coisa que começou a surgir nos Estados Unidos a partir do final da Segunda Guerra, que é a ideia de juventude, né? De que existia um outro mercado, que existia um mercado próprio agora, né? Que consumia coisas para aquele mercado. Então, antes do Sinatra, não existia um cantor para jovens e um cantor para velhos. As mesmas pessoas, todas nos Estados Unidos, por exemplo, adoravam o Bing Crosby. O Sinatra foi o primeiro cantor para jovens, que as meninas se rasgavam, enlouqueciam e tal, que depois foi o posto do Elvis e depois dos Beatles e assim sucessivamente até hoje. Outra coisa interessante também que mostra bem como ele foi perseguido por acharem que ele era comunista, o que é engraçado, só porque, por um lado, né, porque ele tinha amigos mafiosos e com eles ele ia a Cuba, mas para festear, antes da Revolução Cubana, e por outro lado porque ele defendia os direitos civis, apenas isso, né? Ele era radicalmente contra o racismo, ele defendia os direitos das mulheres, ele defendia o direito ao divórcio, né? Se divorciou, casou várias vezes e tal. Era um sujeito que queria liberdade para dentro da cabeça e queria que todo mundo fosse tratado igual, né? A história dele com o Sammy Davis Jr. é muito bonita, assim.
E o Sammy Davis conta tudo isso em vários momentos e tal. E por causa disso ele foi taxado de comunista e perseguido nos Estados Unidos dos anos 50. Tudo isso contado como se fosse quase uma série de ficção, né? A gente vai se envolvendo com isso. Então, Sinatra, All or Nothing at All, uma série bem bacana que está no Netflix. Veja. I'm tired of living, but I'm feeling